De hoje, o ND Notícias vai exibir uma série de entrevistas com autoridades do Estado. Elas vão apresentar um balanço dos trabalhos realizados em 2022 e como está o planejamento para o próximo ano em diferentes áreas. A primeira conversa hoje é com o governador Carlos Moisés, que relembra as principais ações da gestão dele e a entrega do cargo no dia 1º de janeiro para Jorginho Melo. Ano chegando ao fim. Mandato chegando ao fim, hoje eu converso com o governador de Santa Catarina, senhor Carlos Moisés da Silva. Obrigado pela entrevista, boa noite. Obrigado, Luan, boa noite. Um prazer estar conversando com todos que nos acompanham aqui na NDTV. E sempre é muito bom falar sobre o que a gente fez, né? O resumo dessa obra aí dos 4 anos de governo, poder estar prestando contas, como eu costumo dizer, para a sociedade catarinense. Logo que eu entrei aqui na Casa da Agronômica, me chamou a atenção uma árvore de Natal com diversas fotos, episódios da vida pessoal, profissional. Qual que é o saldo desse mandato, dessa experiência na política? Nós temos a convicção de que a gente está entregando hoje um Estado muito melhor do que aquele que a gente recebeu lá no final de 2018 e início de 2019, com grandes feitos, realizações e muitos projetos, muitas sementes plantadas para colher. Então, uma experiência na vida pessoal que o povo catarinense me deu, que eu sou muito grato, tenho certeza que eu honrei, o enfrentamento da pandemia com o melhor resultado do Brasil. Aqui em Santa Catarina nós temos a menor letalidade do país, compensada com o cuidado da nossa economia, né? O menor desemprego da história de um Estado brasileiro também está no período do nosso governo. Então, é um saldo muito positivo. Falando um pouquinho de 2022, tivemos diversas ações, proposições do Executivo, indução de políticas públicas, ICMS da educação, por exemplo, ICMS menor para combustível, energia, comunicações. Tem alguma obra, algum projeto que o senhor considerou mais importante nesse período? Olha, o fato de não ampliarmos, não aumentarmos impostos, que eu entendo que o catarinense já recolhe muito tributo, o brasileiro de modo geral, mas nós conseguimos fazer com que a nossa arrecadação melhorasse, qualificando a cobrança, a fiscalização, diminuindo o tamanho da máquina, ou seja, fazendo sobrar mais dinheiro, valorizando o dinheiro dos tributos, o dinheiro dos catarinenses, e com isso atingindo o objetivo público, né, do interesse público. Do combate à corrupção, ou seja, da revisão de contratos, que a gente economiza mais de R$500 bilhão todos os anos, revisando os contratos que eram muito lesivos aos cofres públicos, estavam aí há décadas, sem ninguém fazer nada com eles. A nossa gestão fez. Antes mesmo da lei federal determinar a redução sobre ICMS, combustíveis, nós já tínhamos feito em outubro do ano passado, já tínhamos reduzido, tínhamos congelado o ICMS sobre o diesel e a gasolina, de formas que a gente se manteve coerente, né, com a ideia, não aumentar tributos e fazer mais com menos. A nível nacional, muito se debate a reformulação do nosso sistema tributário. Quando isso acontecer, a gente tem muitos setores da nossa economia que hoje recebem incentivos fiscais. Segundo a LOA, para 2023, cerca de R$20 bilhões. Qual que é a alternativa enquanto isso não ocorre ou quando acontecer, governador? Veja, os incentivos fiscais, eles não é algo para ser perene, para ser permanente. O mais importante é que os incentivos existam nos setores, mas que haja transparência e que eles sejam motivados pelo interesse público, pelo interesse em desenvolver uma região ou em gerar empregos. Há setores que pagam menos tributos porque gera uma cadeia de emprego importantíssima, como o agronegócio, como tantos outros. Então, ter essa sensibilidade para a gente continuar trabalhando as políticas tributárias no sentido de gerar oportunidades para quem produz, para quem trabalha. Uma das questões que chamou a atenção durante sua gestão foi o investimento do Caixa do Estado em rodovias federais. Melhorar nossa competitividade passa por esse investimento em infraestrutura? É inegável que nós temos gargalos nas rodovias federais. A BR-163 é um exemplo disso. A obra está andando muito bem. Pavimento rígido, ou seja, concreto, a BR-163 lá no oeste de Santa Catarina, com recursos exclusivamente do governo do Estado. Por quê? Porque lá está sofrendo um catarinense. Lá tem um caminhão, tem um veículo, tem uma família que estava passando por aqueles buracos, enfim. A 470 a mesma coisa, 300 milhões, a 280, a 285 lá no extremo sul de Santa Catarina. São BRs que vão conectar Serra Gaúcha com o litoral catarinense. Todas essas obras só andam exclusivamente, só avançam com o dinheiro dos catarinenses. Não estão no ritmo, inclusive, que a gente gostaria, mas são obras tocadas pelo governo federal, com empreiteiras contratadas por eles, mas é um movimento de responsabilidade.
Imagina, hoje, inclusive, a BR-101 já é um outro gargalo, né, que nós temos, quem vai a Joinville e volta. Nós temos um grande projeto que já já licitamos, inclusive, para contratar a empresa para desenvolver o projeto. Já fizemos o estudo de viabilidade técnica, o EVTE, que vai criar uma rodovia nova, um corredor litorâneo, do contorno viário aqui da Grande Florianópolis, de Biguaçu, da BR-101, até Joinville. Uma rodovia com 6 pistas, um investimento aí de cerca de 6 bilhões de reais, vai tirar mais de 30 mil veículos da BR-101 e colocar veículos pesados, colocar nessa nova rodovia. Isso é pensar o futuro, né? Pensar a conectividade, a logística e pensar em segurança para as pessoas também. Falando um pouquinho sobre as eleições deste ano, como é que o senhor encarou a derrota nas urnas? Já superou esse episódio? Qual que é a avaliação desse momento? Eu recebi com muita serenidade desde a noite da eleição, naquele domingo, né? Tenho o entendimento de que a política ela precisa existir na medida em que as pessoas votem racionalmente, né? Estudem os seus candidatos. E a gente percebeu também que muitas pessoas que foram eleitas não são conhecidos do povo catarinense. Foi uma eleição atípica, onde se votou em números, bastante fanatismo também nessa eleição, né? E a nossa gestão, eu costumo dizer que é uma gestão do sonho de qualquer Estado, né? Diminuir a máquina pública, combater corrupção, diminuir o tamanho do Estado, ter projetos, ser um governo programático, né? Esse é o sonho de qualquer eleitor. Eu gostaria de votar no governo. Nós não passamos. E tem que aceitar. Trabalhamos pelos catarinenses num governo atípico que enfrentou pandemia, que enfrentou crise política, perseguição, injustiças, né? Vence, continua entregando, trabalhando até o último dia, mas não é valorizado nas urnas. Houve um desvio comportamental que a gente vai ter que estudar. Mas eu tenho convicção de que o tempo vai mostrando para as pessoas que a gente precisa ter muita consciência nas escolhas. E a gente fez uma aposta no nosso governo, na educação. O maior investimento em educação da história de Santa Catarina está no nosso governo. E eu tenho convicção de que a educação é uma semente que a gente não colhe agora, vai ser plantado agora e colher lá na frente. A educação vai transformar a política. Quais os planos para 2023? Mantém vínculo com a política? Com certeza, eu não me afasto, né, partidariamente. A gente vai presidir o Partido dos Republicanos em Santa Catarina. Vamos fazer um time, né, um time importante aí para continuar trabalhando com os prefeitos, pensar nas eleições municipais. O projeto seria para 2026, numa eleição que a gente não sabe ainda o que vai fazer, né? Acho que lá nós teremos 2 vagas para o Senado, governo, deputado federal, estadual, enfim, é um outro cenário. A gente vai ter que acompanhar a política nos próximos 3 anos para ver se nós vamos ter fanatismo ou política. Eu não tenho, assim, a vontade e o desejo de voltar para um cargo de executivo. Eu acho que talvez uma eleição proporcional ou majoritária para o Senado. Esse é o sentimento, né? O senhor comentou que essa polarização teve efeito. As pessoas acabaram votando num número. O senhor acredita que esse distanciamento com o presidente Bolsonaro ao longo do tempo, um possível desgaste, possa ter refletido nesse resultado? Não, eu acho que aquela mesma onda que me trouxe ao poder lá em 2018, ela foi repetida agora, só que agora em 2 ondas, né? Inegavelmente 2 ondas, que trouxe outro candidato ao governo do Estado e trouxe outro candidato ao governo federal, né, à presidência da República. Afora isso, eu trabalho com convicção, né? Eu acredito que a ciência tem que ser ouvida. Eu acredito que a gente tem que vacinar as pessoas, não só os cães. Eu não acredito que a Terra é plana, né? Eu acredito que a gente tem hoje condição de perceber que o governo tem que caminhar com a ciência, com o desenvolvimento, com a pesquisa. Então, eu não posso ferir as minhas convicções. E acredito que os governos têm que ser íntegros, têm que trabalhar muito para as pessoas, não tem ambição pessoal. Por isso que eu recebo com serenidade também a derrota na eleição. O senhor deixa o cargo com a imagem de um bom gestor. Qual que é a expectativa para o governador eleito, Jorginho Melo? Eu penso que a gente equilibrou as contas públicas, então, como eu disse, ele recebe um governo, né, e um Estado muito mais ajustado, equilibrado. Os municípios, 295, nunca viram tanto dinheiro chegando nos municípios para creches, para rodovias, para escolas, para praças. Então, cabe ao novo governo, agora com o Estado equilibrado, dar continuidade a esse trabalho. Nós subimos a régua, né? Ninguém quer fazer menos, né? Todo mundo quer, pelo menos, acompanhar. Para encerrar nossa entrevista, que mensagem que o senhor deixa para o catarinense? Bom, primeiro de agradecimento, né, pela oportunidade que o catarinense me deu. Eu jamais sonhei ser governador,
jamais desejei ou pleiteei um cargo eletivo, um cargo que participa de eleições, nunca fui um síndico de prédio, eu costumo brincar, e o catarinense me deu essa oportunidade. E eu tenho convicção de que eu honrei cada dia, né, enfrentando dificuldades, pandemia, honrei cada dia. Eu quero desejar um 2023 espetacular, que seja bom em todos os sentidos, que a gente tenha mais alegria, mais sobriedade, né, que a gente comece a acompanhar a política, convidar as pessoas a participarem da política, não desistirem, porque a política é o melhor caminho para a gente fazer o bem. Governador, obrigado pela entrevista. Ildiane, eu volto com você ao estúdio.